Nessa sexta-feira nós tivemos um encontro aqui dos jovens. Nós queremos passar aí um vídeo para você que não acompanhou a gente nas redes sociais ou que não ficou sabendo, poder conhecer um pouquinho desse trabalho que aconteceu aqui na sexta-feira. Esse é das crianças, né? Tem que aumentar. Então vem com a gente curtir o dia de hoje. Graça e paz, povo do Avivamento, tudo bem? Hoje chegou o dia da gente comemorar com as nossas crianças. Então vem com a gente curtir o dia de hoje. Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Cuida bem de mim, com graça e com amor. Se eu me perder, Ele vem me achar. No seu grande abraço eu posso descansar. Ele chama, vem, vem, vem. Eu respondo, já estou aqui. No seu pasto eu sou feliz, vou louvar e dançar assim. Sou cordeirinho de Jesus, vou seguindo a sua luz. Onde ele for eu vou atrás, no seu amor encontro paz. Sou cordeirinho de Jesus. No caminho escurecer, Ele me ilumina. Se a chuva forte vem, Ele me ensina. Se eu tropeçar, Ele pega minha mão, me carrega no colo com seu coração. Volta o pé, bate o pé. Graça e paz, povo do Avivamento. Para você que achou que teve só a festa das crianças, também teve a Campa Jovem. Nada de tristeza, nada de dor. Hoje é um novo dia e eu sou mais que vencedor. Nada de tristeza, nada de dor. Hoje é um novo dia e eu sou mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Eu sou muito mais. Graça e paz, povo do Avivamento, tudo bem? Glória a Deus. A gente tem que aplaudir e agradecer ao Senhor, porque ambos os eventos só foi possível porque houve gratidão da sua parte. Então, o evento das crianças foi possível porque as cantinas que a gente fez aqui, você nos ajudou comprando. Então, a gente conseguiu alugar lá o espaço, né? As crianças, nós conseguimos colocar ali 70 crianças, teve lanche, teve docinho, foi uma bênção. Então, as nossas crianças se divertiram bastante na quinta-feira. E na sexta-feira também, porque uma pessoa foi tocada no coração e falou: olha, eu tenho uma oferta para os jovens, para fazer algo para os jovens. Aí a gente comprou os lanches, né? Então, assim, tudo foi possível porque o seu coração é generoso, você nos ajudou e alegrou tanto as crianças como os adolescentes e os jovens. Então, glória a Deus, que o Senhor venha retribuir na sua vida, que você venha ficar cada dia mais próspero, porque eu sei que a sua prosperidade vai cair para os lados e vai alcançar a igreja do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Graças a Deus.
E aí a gente começa já a corrida para o ano que vem, né, Ana? Né, Tânia? Vamos correr para a gente fazer também uma festa linda, quem sabe em outro lugar, fazendo diferente, mas eu sei que Deus vai nos abençoar para ter esse momento. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, eu apresento os teus filhos, as crianças nessa manhã, que o Senhor venha falar com eles poderosamente, assim como o Senhor vai falar conosco. Eu sei que o Senhor quer falar com cada criança. Abençoa elas e cuida delas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você tem uma palavra agora para receber, que você possa estar com seus ouvidos aí atentos para o que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Bom dia na bênção, viu? Eu vou dar uma introdução aqui, vou chamar o Bruno daqui a pouquinho para ele dar um testemunho aqui sobre o tabernáculo de Deus, né? Então, o que eu quero falar para vocês, nós estamos biblicamente celebrando a semana do tabernáculo de Deus. E o que quer dizer isso? Tabernáculo de Deus foi quando Moisés, Deus falou para Moisés: eu quero que você faça um lugar para que eu possa habitar, um lugar para que eu possa habitar. E aí hoje, os israelitas, lá em Jerusalém, até hoje eles fazem a celebração do tabernáculo. Eles fazem uma tenda no seu quintal da sua casa e ficam uma semana com aquela tenda, aonde eles olham os céus, aonde eles lembram do que eles passaram pelo deserto, aonde eles lembram que eles comeram maná todos os dias, que a nuvem acompanhou eles. Então, nós vamos fazer em 2 etapas a semana da celebração de tabernáculos. Então, hoje é um dia que nós vamos cear e vamos dar início na semana do tabernáculos. E na semana do tabernáculos, nós vamos desafiar vocês a montar um lugar para a visitação de Deus na sua casa. Você é o tabernáculo de Deus, é claro, mas nós queremos desafiar você a levantar um altar na sua casa. Por isso eu quero chamar o Bruno para dar um testemunho, que quando ele começou, o Bruno ele nasceu na visão celular, no modelo de célula, nas casas. Então ele não sabe fazer a obra de Deus sem ser dessa maneira, de ter um altar na casa dele. Então eu achei interessante que ao decorrer dos anos, eu estou chamando o Bruno para testemunhar, né? Pode vir aqui. E aí, ao decorrer dos anos, o Bruno, trabalhando no emprego, sempre teve um jeito de não ficar falhando com a célula, né? Então você montou um tabernáculo na sua casa. E eu sei que Deus tem te honrado profissionalmente, como um casal abençoado, você e sua esposa. Então eu queria que você testemunhasse a vantagem de ter um tabernáculo de Deus em casa, e aí depois eu vou encerrar com a palavra e a ceia. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Acho que quando o pastor comentou, né, da célula, a Karen pegou rapidinho uma foto ali, para a gente lembrar um pouquinho não foi eu tinha até um pouco de cabelo, tá vendo, gente, ali? Não foi a que tinha menos pessoas, mas eu queria ter pego uma foto que estava eu e ela e mais um, ou eu e ela e mais 2 pessoas, né? E um breve testemunho. Cadê a Karen? Acho que ela foi contar a oferta, né? Tá bom. Um breve testemunho. Quando nós começamos a célula, foi nessa casa aí, era no quintal da minha sogra, na parte de baixo, né? Quando nós casamos. E nós temos fotos nessa casa aí que, nossa, a gente às vezes olha hoje e fala assim, como coube tantas pessoas, né? Pessoas que já foram lá visitar, pessoas que passaram, pessoas que estão, outras que não estão. Aí, por coincidência, está o Geberson, a Bia, ali a Tamires, o outro acho que é o Denis ali atrás. E o pastor comentando, eu fiquei pensando, né? A célula foi um altar que nós decidimos, quando nós iniciamos, né, fazer a célula na nossa casa, nós decidimos
dar ali o nosso melhor, sabendo que aquele momento era um momento especial que nós íamos fazer, literalmente carregar a arca para dentro da nossa casa. E às vezes você pode até pensar, poxa, eu vou começar uma célula, mas eu faço, sei lá, estou trabalhando, estou estudando, estou fazendo curso, já estou até em um outro ministério, às vezes, né? Porque às vezes você toca, você dança, você está com os jovens, está com as crianças. Mas eu queria separar a célula como um altar, como um lugar especial para você pensar, iniciar como uma oração para você entender, né, sobre esse chamado, se é para você iniciar, porque é uma responsabilidade sim, mas é algo muito, eu vejo de muito valor. Eu aprendi que você tem que passar pelos momentos da sua vida dando propósito àquilo que você faz, né? Então, se existe um propósito em você fazer uma célula, faça. Se existe um propósito de você fazer algo, né, além e considerar essa célula como um altar lá que você literalmente abriu no seu tabernáculo lá na sua casa, faça. Não faça ligado aos números, não, a 1, 2 pessoas. Faça que esse momento vai ser um momento especial. Eu cheguei na igreja, a igreja foi um convite assim inesperado, né? Um amigo, que era o Rafael, não falou que era a igreja. Encontrei na recepção lá o Marcão fazendo um churrasco. O pai do pastor me deu um pedaço de abacaxi já assim, foi quase colocando na minha boca. Não sei se ele lembra disso, lá na Avenida Portugal. Lembra, Marcão? Você estava na churrasqueira perto do portãozinho, e aí meu amigo falou, o Rafael, né? Falou assim, passa aqui que está tendo um churrasco com alguns amigos. Cheguei lá, olhei uma igreja, falei, Rafael, você me chamou para ir na igreja, cara? Mas foi uma recepção diferenciada. Quem aqui chegou na igreja alguma vez e ganhou um pedaço de churrasco na boca? Vamos fazer um churrasco qualquer dia aqui e chamar alguém, né? Mas, dado esses momentos, eu fui na célula do seu Valdemar, do Ney, né? Foi muito especial, né? Ser recepção lá do seu Valdemar, Dona Odete. Quem sabe, eles são pessoas assim que, hospedeiras, que gostam de receber, né? E os desafios, eu encontrei alguns desafios de equilibrar alguns pratos, né? Você tem que equilibrar as demandas da casa, da célula, da família, do matrimônio, do trabalho, dos estudos. Mas eu fiz disso como um altar, gente. Isso eu gostaria de dizer porque ganhei, né? Entrei numa célula praticamente, né? Fui ganho ali num relacionamento através da vida de um amigo, do Rafael. Até hoje nós somos amigos. E naquele momento ele foi muito usado por Deus para virar uma chave na minha vida. Eu carrego esse altar, eu carrego essa arca, porque pessoas passaram lá e eu vi prosperando, tive a oportunidade de orar, né, por muitas pessoas e ver Deus fazendo grandes coisas. Então, eu aprendi muito com as pessoas que passaram nas nossas células. E eu acredito que você sempre deixa algo, seja um momento que você orou, uma boa conversa, uma palavra, um abraço que você recebeu, né? Ou que você deu, sempre fica algo. Não espere separar um lugar específico e falar assim, essa é a hora que eu vou orar, ou essa é a hora que eu vou levantar um altar para Deus. Faça de cada momento isso, sabe? Vai tomar banho, vai se preparar para a célula, já começa a gerar esse ambiente, né? Preparar o lugar, já coloca um louvor, já começa a orar antes mesmo pela cadeira vazia, antes que as pessoas cheguem, porque eu sei que essa igreja tem um propósito muito grande de avançar, de crescer, e a célula é sim um instrumento muito importante. Algumas pessoas, quando estavam pensando em abrir célula, foram até visitar, né, a nossa célula. Eu lembro de uma vez que o Alex foi lá na nossa célula com a Vanessa, e aí o Alex falou para mim, ele me perguntou na célula, o que vocês fazem, né, para
manter, tal. Não sei se você lembra disso, Alex. Que ele tinha no período começado, né? Depois ele precisou parar. Mas eu acho assim, não espere, a célula ela é igualzinho você e eu. Não espere ela estar 100% pronta, cheia, do jeito que você quer. A célula ela é moldada no dia a dia, na oração, ela tem que ser, de fato, ali ela vai sendo construída, né, conforme o tempo vai sendo o Senhor da razão. As pessoas que vão multiplicar, que vão sentir isso no coração, ou que vão para um outro ministério, ou que vão avançar, ou que vai ter uma outra mudança. A célula é isso, é um lugar de transição, é um lugar de avanço, mas é um lugar que você pode considerar aqui que Deus quer fazer algo na sua casa, nesse altar. Se você tiver esse desejo de iniciar ou abrir a sua casa para uma célula, o que eu deixo a você é: faça de coração, faça para faça para 10 pessoas chegar, faça para 20 pessoas chegar, faça para líderes passar e avançar, faça para pessoas que às vezes vai precisar daquele momento para se posicionar ou para resolver algum problema que ela estava passando, né? Mas que ela possa ser uma fonte de boas águas, uma fonte de água viva onde as pessoas passam e sintam o movimento de Deus na vida delas. Amém? Eu queria trazer esse testemunho sobre a célula de fidelidade, porque eu vi o que Deus fez. Nesse período, o pastor falou da faculdade, eu saía da faculdade para fazer a minha célula, então eu dava muito valor. Tem muito valor quando você constrói um altar e faz um voto com Deus. E aqueles dias poderia ser, enfim, prova, trabalho. Às vezes eu falava para Karen, tal hora eu vou sair mais cedo da faculdade, deixa tudo pronto, que tem a célula. E Deus foi tão bom que o professor liberava. Às vezes o professor falava, vou te passar o trabalho depois, você me entrega. Vai lá no seu compromisso. Quando você prioriza uma coisa que realmente tem importância, você consegue entender aonde você vai ter que abrir mão. No começo eu falava, será que eu estou negligenciando, né, nos estudos? Saindo da faculdade para ir? Mas foi um altar. E se você levantar um altar, faça isso com prioridade, faça isso com amor, renuncie a algumas, enfim, situações que você vai precisar renunciar para ver aquele altar bem feito, para ver aquele altar evoluindo, avançando. E não foi fácil, porque a faculdade era muito puxada, não tinha nada online, era tudo presencial, né? E eu vinha de moto, vinha rápido assim, chegava às vezes em casa de Santo André para cá, no estralar de dedo, e Deus sempre guardou, né? Vejo aquela foto e tenho outras, né, que a gente tem, e algumas pessoas, é muito bom, né, quando você vê as pessoas avançando. Outras às vezes vai ser só um período, mas que ela possa ser uma extensão do altar de Deus, aonde ela for multiplicada, aonde ela for aberta, ou aonde esse líder for avançar, que seja um canal de bênçãos, onde o Senhor venha trabalhar. Isso foi possível, primeiro pela forma como nós chegamos aqui na Shalom. Eu creio que Deus marcou isso em nós, porque eu e a Karen sempre tivemos em concordância, né, o dia da célula. Nós criamos essa expectativa. Todo líder de célula sabe como é o dia da célula. Você espera, né, alguém chegar, você espera que alguém convide alguém, e muitas vezes eu exagerei nos alimentos, sabe, gente? Às vezes eu comprava coisa para 50 pessoas na célula, aí chegava 3 pessoas. O café da semana estava tipo garantido, né? Porque aí às vezes a Karen falava assim, vamos mandar uma mensagem no grupo da célula perguntando, confirmando a presença. Mas eu, para comprar, né, a quantidade certa, mas eu falava assim, não, vamos comprar essa média mesmo, e quem vir é quem o Senhor preparou para vir, vamos convidar, né? E glória a Deus, hoje eu estou morando em apartamento, não moro mais em casa e continuo fazendo a célula lá.
é uma bênção. Tem alguns irmãos que trabalham 3 horários, então às vezes tem semana que a célula está cheia, tem semanas que às vezes diminui, mas nós estamos sempre lá, né, de braços abertos, esperando, avançando aí nesse propósito. Eu queria deixar uma palavra para vocês e orar para que você pense nesse altar, para que vocês ore, primeiramente, olhando para a sua casa como essa extensão do altar do Senhor. Amém? A palavra está no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuarem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas. É uma palavra muito presente, porque hoje algumas filosofias têm mudado a cabeça, né, das pessoas, e a palavra de Deus já está nos sinalizando aqui: ninguém os escravize, não seja escravo das filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Amém? Que nenhuma filosofia vã, terrena, né, humana, possa escravizar a sua mente para dar um próximo passo, para tomar uma decisão certa, para fazer a obra de Deus, para levantar um altar na sua casa, para que o Senhor venha se manifestar e fazer a obra dele se estender através do altar que você separou, que eu creio que ele vai abrir muitas tendas, muitas casas, serão pontos de célula, tendas aonde as pessoas vão passar, vão ser curadas, abençoadas, verão milagres, amém, através da tenda que você abrir lá na sua casa. Glória a Deus. Se coloque de pé, eu queria fazer uma oração. Amém, glória a Deus. E nós conseguimos fazer isso, né, eu e a Karen. Eu creio que as nossas células, né, eu chegava, comentei com vocês, e estava tudo pronto. Então, a Karen arrumava, né, como até hoje ela arruma, prepara, né, vamos dizer assim, toda a base ali para a gente começar a célula. Às vezes começa a recepcionar as pessoas, e depois nós valorizamos esse momento, né, esse altar que nós construímos lá na nossa casa, né, lá naquele tabernáculo ali que o Senhor pediu para construir o altar, e cada um tem um endereço do seu altar, né, aonde edifica a palavra de Deus. E o pastor também comentou sobre o Tameion, né, de Mateus 6,6, que é o momento que você fecha a porta do seu quarto e ora, é o momento que você separa, literalmente, né, um tempo com Deus, você a sós com o Senhor. Eu queria orar e queria que você estivesse agora se conectando nesse momento a sós com o Senhor, esse Tameion, esse Mateus 6, né, que te leva, muitas vezes, te fala, vai, fecha a porta do seu quarto e ora. Se você chegou aqui hoje para receber essa palavra, eu te convido a pensar como está o altar da sua casa, como está o lugar que você separou para adorar a Deus, como está o altar aonde pode ser uma célula, aonde pode ser um ponto de uma célula, onde você pode ser ou um anfitrião ou um líder, mas ainda que isso não esteja se movendo lá na sua casa, como está o altar lá, como está a arca que você levou para aquele lugar, como você tem de fato desfrutado desse Tameion, desse tempo com Deus. Amém? Pai,
eu creio que todas as coisas elas contribuem, né, para o bem daqueles que te amam. E nessa manhã eu queria apresentar o altar aonde eu estou aqui, colocando a planta dos meus pés, porque daqui flui louvores, daqui flui palavras proféticas, daqui muitas pessoas que estão aqui agora orando de pé foram curadas. Daqui muitas pessoas entraram literalmente escravas de filosofias vãs, terrenas e humanas, e aqui tiveram uma mudança de mente, uma conversão genuína, que se lançaram às águas, que se lançaram à conversão, literalmente a Cristo Jesus, que ressuscitou e que está aqui nessa manhã, visitando cada altar, visitando cada mente e cada coração. Que nós, como igreja, venhamos ser esse altar, templos vivos, aonde o Espírito Santo, aonde o Kadosh faz morada. E nessa manhã, que o Espírito Santo possa estar fazendo morada em nossos corações. E quando nós separarmos o nosso momento de oração, ao pisarmos em nossa casa, venhamos lembrar dessa palavra, venhamos lembrar do que está ali em Mateus 6, do Tameion de Deus, aonde você vai separar um tempo a sós. É só você e Deus. O louvor que começa a sair da sua mente é aquele que te conecta ali com o Senhor. Você fala, nossa, o quarto, literalmente a porta está fechada, não tem banda, não tem nada, só tem você e Deus, literalmente ali naquele momento. Já prepara, Senhor, prepara, Espírito Santo, vai visitando as nossas casas, enviando anjos intercessores, anjos de guerra, para quebrar e despedaçar todo jugo, toda situação contrária que ela venha bater em retirada, toda raiz de iniquidade que tentou nos travar a essas filosofias terrenas, a esses padrões que tentam nos moldar, mas que essa manhã venha ser uma manhã de desconstruir os padrões desse mundo e de vivenciar a cultura do céu, aquilo que vem do céu, aquilo que o Senhor preparou, os altares que vamos avançar e construir, aonde o Senhor falar, levanta um altar, levante, faz valer a pena, vai que o Senhor vai te abençoar, vai sim nos momentos que você vai estar ali, vai passar por momentos de escassez, de provação, de dificuldade, mas a palavra lá em Filipenses, antes de falarmos tudo posso naquele que fortalece, o Senhor também nos ensina nas células que nós precisamos passar o tempo da escassez para viver as riquezas do Senhor, vai ter o tempo da enfermidade para que venha o milagre da cura, vai ter o tempo da dificuldade para que o Senhor venha mover algo ao nosso favor, mas em todas as coisas somos bem-aventurados, em todas as aflições, muito maior é a glória futura que está no nosso Cristo Jesus, e a recompensa vem. A recompensa está em estarmos presentes na sua casa, em podermos ceiar nessa manhã, e receber essa palavra que vai virar uma chave quando nós separarmos o momento lá no Tameion, lá no nosso território. Que Deus venha te falar, que Deus venha te confirmar o dia da sua célula, o horário da sua célula, que Deus venha te mostrar o dia em que nós vamos fazer aquele encontro e vamos estar ali juntos, reunidos a trabalho, conversando, e você vai falar, abri minha célula e tem uma vida lá se convertendo. Abri a minha célula e tem um casal que está se posicionando. Abri a célula e Deus fez um milagre e o irmão foi curado. Abriu a célula, entrou um varão na minha célula, estava desempregado, nossa, totalmente prendido aos padrões desse mundo, e ele vai subir aqui nesse altar para testemunhar o que Deus fez lá no altar que você separou na sua casa. Ele vai subir nesse altar para testemunhar, Deus restituiu minha vida espiritual, Deus restituiu meu matrimônio, Deus restituiu minha vida financeira, Deus me colocou no caminho aonde eu preciso estar, e o caminho é na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, que essa palavra, que esse
breve testemunho sobre a célula, que isso venha gerar algo quando você for orar, separar esse tempo na sua casa, e que o Senhor toque, que o Espírito Santo venha te convencer daquilo que você precisa fazer, para que juntos venhamos ser um grande tabernáculo, avançando com esse altar em vários endereços aqui. Quantos aqui chegaram na igreja através de uma célula? Levanta a sua mão direita, você que chegou aqui através de uma célula. Amém? Até que nessa manhã, alguns vieram direto para... Quem aqui veio direto para a igreja e não veio por uma célula? Bom, eu creio que pelo número de pessoas que levantou a mão, né, que vieram através de uma célula, eu vou olhar isso de uma forma profética. Eu vou olhar isso com fé, que precisamos de mais células, precisamos de mais casas, de mais altares, de mais lugares onde a palavra de Deus seja levada além do domingo. E você que talvez não veio, mas que está inserido em uma célula, deixa Deus te usar. Deixa o Senhor se manifestar através lá do seu endereço, porque vai ser uma bênção quando você levantar esse altar. Amém? Glória a Deus. É isso, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Bruno. Pode sentar, meu querido. O vídeo está engatilhado aí, Bahia? Eu quero passar um vídeo explicando sobre o tabernáculo para você entender a época que nós estamos vivendo hoje e Deus vai falar contigo. Pode pôr. Você sabia que o povo construiu um lugar de encontro no meio do deserto? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Anteriormente, em um grande livro, o povo tinha desobedecido a Deus e quase que aconteceu uma catástrofe. Mas pela bondade de Deus, novas tábuas foram escritas e uma nova aliança foi estabelecida entre Deus e o povo. Essa história você encontra aqui no grande livro. O nome dela é O Bezerro de Ouro. E deixamos o link aqui na descrição para você assistir depois. Em busca da terra prometida, o povo caminhava dia após dia pelo deserto, conforme Deus os direcionava. E depois de todos aqueles acontecimentos, o Senhor falou com Moisés para construir um tabernáculo. Ele seria uma grande tenda móvel que seria o lugar de adoração a Deus, um lugar de encontro. Para isso, a primeira coisa que Moisés fez foi pedir ao povo uma oferta. Ele disse: quem estiver com o coração disposto, separe entre seus bens uma oferta para o Senhor. Pode ser ouro, prata, bronze, tecidos, pelo de cabra, couro, madeira, óleo, especiarias ou pedras preciosas. E todos aqueles que tiverem habilidades de construção ou para confecção de utensílios, cortinas e óleos aromáticos podem vir trabalhar conosco nessa grande construção. E assim, todo o povo participou da construção do tabernáculo. O povo trouxe muitas ofertas, trouxeram tantas que Moisés teve que pedir a eles que parassem, pois já tinham o suficiente. Em seguida, começaram a trabalhar. E aqueles que se colocaram à disposição para aquela construção foram cheios do Espírito de Deus e dele receberam a habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar cada uma das tarefas necessárias para a construção do tabernáculo. E depois de muitos dias, a tenda ficou pronta. Depois, começaram a construir a Arca da Aliança.
Ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora. Em seguida, fizeram a mesa e os utensílios. E assim como a arca, ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. E todos os utensílios também eram feitos de ouro: pratos, tigelas e bacias. Depois disso, fizeram o candelabro. Ele também era feito de ouro puro, e nele eram acesas 7 lâmpadas. Não eram como as lâmpadas que temos em casa, porque elas ainda não tinham sido inventadas. Eram pavios mergulhados em óleo e eram acesas com fogo. O altar do incenso também foi feito de madeira de acácia e revestido de ouro. E para usar nele também fizeram óleo sagrado para unção e incenso puro e aromático. Deviam ser muito perfumados. O altar de holocausto também era feito de madeira, mas era revestido de bronze. Seus utensílios também eram de bronze: bacias, pás, garfos e grelha. E com cortinas de tecido de linho foi feito o pátio. E com tecidos de cor azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para o sacerdote, que era a roupa que ele iria usar quando estivesse ministrando no lugar santo. Arão e seus filhos ganharam roupas especiais. Eram as vestes sacerdotais. Pronto, tudo estava preparado para o primeiro encontro no tabernáculo. E Moisés chamou o tabernáculo de tenda do encontro. Colocou dentro dela a arca da aliança e dentro da arca colocou as tábuas da lei. Também colocou dentro da tenda a mesa com seus utensílios, o candelabro. O altar para o incenso ficou diante da arca da aliança e à frente dele uma cortina. Aquele era o lugar santo. À frente da entrada do tabernáculo ficava o altar de holocaustos, com todos os seus utensílios. Ao redor dele ficava o pátio, cercado por cortinas nas laterais e na frente. Moisés ordenou que tudo no tabernáculo fosse ungido com óleo aromático que foi preparado para que tudo que fosse utilizado ali fosse consagrado ao Senhor. Arão também foi orientado a se lavar e colocar as vestes sacerdotais e, em seguida, também foi ungido com óleo para que servisse como sacerdote. Seus filhos também foram ungidos para que pudessem servir junto com ele. E quando estava tudo pronto, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem permanecia ali durante o dia, e à noite havia fogo sobre ela, para que aquecesse e iluminasse o lugar. E quando a nuvem se levantava, ela conduzia o povo para um novo lugar, até que chegassem à terra prometida. Uau! Uma história de fé e coragem! Deus conduz seu povo em amor. Nós somos o seu povo hoje e precisamos estar atentos à sua voz e cumprir sempre os seus mandamentos, porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Mas olha, essa história ainda não terminou. Até que o povo chegasse à Terra Prometida, passaram por muitas aventuras. Em breve elas chegam aqui, no grande livro. Nos vemos lá! Maravilha! Obrigado, Bahia, por o vídeo. Eu acho que deu para a gente ter uma noção da simbologia que tinha no Antigo Testamento. E por que eu fiz questão de passar hoje? Porque nós estamos vivendo a época do Novo Testamento. Mas quando nós estamos vivendo a época do Novo Testamento, nós não podemos simplesmente desqualificar tudo aquilo que nós aprendemos, porque a gente tem uma sincronia, porque tudo estava apontando para Cristo.
e o que isso tem a ver com a nossa vida. Então, é importante a gente entender que o tabernáculo era um lugar de encontro com Deus. Quando o Bruno falou a casa dele, quando a gente fala a igreja, a Bíblia diz que o pardal procura por casa, a andorinha procura por ninhos. Nós procuramos o altar de Deus. Nós procuramos o altar de Deus. E tudo isso aponta para o sacrifício de Cristo para a nossa vida. Quando nós entendemos que tudo isso está apontando para o sacrifício de Cristo, a gente vai entender que os utensílios ali, a base que foi trazida esse desenho aqui, está em Levítico capítulo 23, até do versículo 33 ao 43 está falando. E Jesus aponta que tudo aponta para Ele. Celebrar. Jesus, ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não caía todo dia o maná? O maná não foi colocado dentro da arca? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que nós somos a arca de Deus hoje. Então, o pão vivo que desceu do céu se manifesta sobre tua vida, através de Cristo, simbolizado pela ceia, para que você possa participar e para que você possa hoje entender que você é a arca de Deus ambulante. E a arca de Deus, ela traz a presença de Deus. E o que mais tinha dentro da arca de Deus? Tinha as tábuas da lei, que é a palavra de Deus. Dentro de você, como a arca de Deus, existem os princípios bíblicos que permeiam a sua vida para você ter uma vitória. Então você é a arca de Deus, aonde existe o pão vivo que desceu do céu. Quem tem Cristo vivendo dentro de si, levante a mão e diga: glória a Deus, eu tenho Cristo vivendo em mim. Levante a mão para Ele e fale: obrigado, Senhor, porque o Senhor vive dentro de mim. Então Ele decidiu viver dentro de você. E uma simbologia, a Bíblia diz que o Antigo Testamento é como sombra das coisas que hão de acontecer, e elas apontam para Cristo. Então tudo que aconteceu, tudo, existe uma comparação. Por exemplo, o altar do holocausto, que era para entrar na presença de Deus, Cristo, ele se fez como um sacrifício. Em Hebreus 10, 12, diz que Cristo, ele foi o sacrifício perfeito pelo pecado. O povo tinha que sacrificar animais, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, e ele está sentado à destra de Deus. Então hoje não precisa mais fazer sacrifício. Por que se encerrou o sacrifício? Porque Cristo se fez um sacrifício vivo, para que através dele o seu pecado fosse comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Então quando nós pensamos, eu preciso sacrificar animal, não, porque Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que se sacrificou pelo seu pecado. A pia de bronze, Efésios capítulo 5, versículo 26, diz que Jesus nos limpa com a água da palavra. Então nós estamos limpos o sacerdote se lavava ali, mas para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, vamos entender o tabernáculo, o que ele significa hoje para a gente. Então, eles sacrificavam o animal na entrada ali, naquele altar de bronze. Depois o sacerdote, ele se lavava na água com a pia de bronze. Então seria como se hoje você sacrifica rejeitando a carne, matando sua carne. Deus, eu quero matar minha carne, eu quero renunciar. E aí você começa a renunciar orando, e aí depois você se santifica pela palavra, você lê a palavra, e depois do candelabro que entrava no santo lugar, João 8,12 diz: eu sou a luz. Então
vai falar aqui, João 8,12, que ele simboliza a luz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o candelabro é a luz de Deus sobre você através de Jesus. Então, nós colocamos a simbologia dos utensílios que tem no tabernáculo, mas para que você saiba que hoje quem está vivendo o Novo Testamento, está vivendo a plenitude daquilo que foi simbologicamente demonstrado para Moisés, para que o povo tivesse um processo para entrar na presença de Deus, mas hoje nós temos a própria manifestação do Espírito Santo de Deus, para que vivamos a plenitude. Vocês estão entendendo que é diferente? Os pães da presença, João capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Então, quando eles entravam na presença, tinha lá uma mesa de madeira forrada de ouro, que tinha os pães da presença, e Jesus ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês estão entendendo que ele tem a plenitude da representação de tabernáculo? Tabernáculo é só para representar Cristo, que é muito maior que isso. E existia o altar do incenso. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que a oração, olha lá, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o altar, quando tinha lá o altar e tinha o incenso era uma fumaça que subia para Deus e Deus recebia. Mas a palavra de Deus em outros versículos também diz que a oração dos santos, por isso que nós não precisamos mais usar incenso na igreja cristã. Eu sei que algumas religiões usam incenso, mas o incenso é a nossa oração. Quando você está orando, quando a igreja fizer um momento de oração hoje aqui, eu queria que você imaginasse como se fosse um incenso agradável subindo na narina de Deus. Que Deus sente o cheiro, que Deus se agrada, que Deus começa a se alegrar com a tua oração, e ela vai manifestando a presença. E aí, quando ele chegava diante da arca, Colossenses capítulo 2, verso 9, Cristo é a plenitude, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Cristo. Então, quando você entende isso, você vai entender que tudo, o altar do holocausto, foi para Jesus, é o nosso sacrifício perfeito. A pia de bronze, a purificação se limpando através da palavra. O candelabro, Jesus sendo a luz do mundo para a nossa vida. Os pães da presença simbolizando a provisão, simbolizando Cristo vivendo em nós. E a arca de Deus, através do Espírito Santo em nós temos a plenitude de Cristo. Então tudo aponta para Cristo. Cristo, ele é a plenitude completo. Então hoje nós vamos começar uma semana de celebração de tabernáculos. Para abrir, nós falamos do Bruno abrindo um tabernáculo na casa dele, abrindo um altar. Quando você abre uma célula na sua casa, você começa a ser obrigado a dar testemunho de Deus. Assim como no começo da minha conversão, eu entendi que eu queria abrir um tabernáculo para minha casa. Então eu comecei a ter preocupação de dar bom testemunho para o meu pai, para a Jane, para os meus irmãos. Eu percebi que eu estava levantando um altar de Deus lá na casa do meu pai, mas eu era o altar. E aquilo, eu comecei a me policiar
Porque o sumo sacerdote, quando ele ia entrar na presença de Deus, ele tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, com uma corda amarrada e sinos na sua cintura, porque se ele tivesse em pecado, ou fosse queimar algum fogo estranho, ele morria fulminado. No entanto que os filhos do sacerdote Arão, eles entraram de qualquer maneira na presença de Deus, e os dois morreram. Natã e Abiúbe, morreram os dois, porque eles entraram de qualquer maneira na presença de Deus. Então, a palavra de Deus diz que, pelo sangue do Cordeiro, nós temos a ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. Então, quando nós vamos entrar na presença de Deus, nós precisamos entender, assim como Deus disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está entrando é um lugar santo. Reverência. Nós temos que recuperar um temor, recuperar uma reverência na presença de Deus. Tem gente que banaliza tanto a presença de Deus. Esses dias eu vi um vídeo que me enviaram de um rapaz que começou a fazer sátira com Jesus, e falou assim: ó, se tu existir mesmo, manda um raio. E aí mandou um raio, ele deu risada do raio e desqualificou. Depois o segundo raio veio na cabeça dele. Não sei quem viu esse vídeo aí já. Depois você procura. E de Deus não se zomba. Nós temos que ter mais reverência no nosso coração. Algumas vezes eu vi já, enquanto algumas pessoas estão tendo um grande avivamento, se entregando para Deus, falando em línguas, alguns no fundo da igreja apontando e dando risada, desqualificando aquilo. Eu fico pensando assim, a Bíblia diz que Deus é tardio em se irar, é tardio em se irar, e eu tento olhar para as pessoas e falar: Deus, me mostra a misericórdia, Pai, porque se for por mim mesmo, a falta de misericórdia também é grave, mas o temor precisa voltar para o nosso coração, porque para manifestar a glória de Deus, quando a arca estava sendo levada pelo carro de boi no sistema dos filisteus, sendo levada por carro de boi de volta para Jerusalém, Uzá viu a arca bambeando, e ele pôs a mão na arca, porque ele estava bem intencionado, mas ele estava cheio de falta de reverência no seu coração, na sua vida pecaminosa, porque ele não estava honrando a arca na vida dele, honrando a presença, mas ele queria fazer algo de bom. Eu não sei qual era a motivação dele, mas ele pôs a mão na arca. O que aconteceu? Ele morreu fulminado. E o temor tem se perdido na casa de Deus. Mas quando eu digo na casa de Deus, não é na casa de Deus aqui, porque por que a tenda ela era móvel? A tenda ela era móvel justamente para que o povo não idolatrasse aquele lugar onde Deus se manifestou. Então a nuvem estava lá e todo o povo ficava lá. De dia eles não morriam de insolação, porque a nuvem cobria, no videozinho mostrou como uma nuvem pequena, mas se você for ver na Bíblia, diz que a nuvem cobria toda a região onde o povo de Deus estava ali habitando. E aí a nuvem começava a se movimentar, eles levantavam o acampamento da tenda e seguiam a nuvem. Foi assim durante 40 anos. A gente pode pensar, eles estavam perdidos? Não. Eles ficaram perdidos? Não, porque eles estavam seguindo a nuvem. Mas o que fez ele andar, ficar 40 anos num caminho que, se você for ver, os historiadores estudaram que o caminho da passagem do Mar Vermelho até a Terra Prometida era um caminho de 40 dias
parando para descansar e para dormir ainda. Por que que eles demoraram 40 anos? Muitos disseram, eles se perderam no deserto. Não, porque eles estavam seguindo a nuvem. Então o próprio Deus faz que o povo que está com falta de reverência começa a entrar hoje, trazendo para a nossa vida. Parece que o deserto não acaba, porque o deserto está no tamanho da sua reverência a Deus. Tem pessoas que estão vivendo uma prova. Ai, pastor, eu estou vivendo muitos anos a mesma prova, porque talvez não foi aprovado. Talvez na hora de ter uma postura diferente, eu não sei qual é a postura. Eu não quero questionar a vida de ninguém, mas eu quero que você atente para a sua vida, não para a vida do seu irmão. Por que que eu estou passando essa prova? Qual que é a minha falta de reverência? O povo murmurava, o povo praguejava, o povo era rebelde, o povo falava mal, os próprios sacerdotes Miriam e Arão falaram mal de Moisés, e além de passar a prova, eles ficaram com lepra. Moisés teve que interceder por aqueles que estavam falando mal dele, porque ficaram leprosos. Misericórdia. Deus, ele não muda. Nós estamos na época da graça, mas o coração de Deus reverenciável, o coração de Deus que não tolera o pecado, o coração de Deus que enviou seu filho para morrer por nossos pecados. Se nós não tivermos uma reverência na nossa vida e levarmos a presença de Deus de qualquer maneira, nós começamos a ver consequências na nossa vida, que são uma representação daquilo que aconteceu no Antigo Testamento, que Deus não muda. A gente pode usar até o argumento, eu estou no Novo Testamento, é na época da graça. Na época do Antigo Testamento, mandava entregar o dízimo. Na época do Novo Testamento, Jesus mandou entregar tudo. Na época do Novo Testamento, pecava, sacrificava o animal. Na época do Novo Testamento, você que tem que ser o sacrifício vivo. É você que renuncia. Porque era fácil. Era fácil. A pessoa pecava, a pessoa falhava, mentia, enganava. Aí ela pegava aquele animal dela criado, tinha que ser 1 ano criado dentro de casa. 1 ano criado dentro de casa. Eu queria que você imaginasse um animalzinho, 1 ano criado dentro de casa. Ele não podia ter mácula, ele não podia ter ferida, ele teria que estar bem alimentado, e aquele animal era levado como um sacrifício. Tem gente que tem mais amor a um pet do que a própria família. Então você imagina naquela época uma ovelha. Por que ovelha? Porque a ovelha é um animal dócil, é um animal peludinho, seria fofinho. Ontem eu e a Simone, nós estávamos assistindo em casa, deitado no sofá, cobertos. Aí tem a nossa gata, que ela vê eu e a Simone deitado, ela vem e sobe, e ela quer deitar bem no vão entre eu e a Simone, que a gente fica de conchinha no sofá lá. Ela quer deitar em cima assim da conchinha, bem no meio, e ela se encaixa ali, e ainda reclama se a gente se mexe. E a gente pega um amor pelo aquele pet, um carinho por aquele animal. Na cama mesmo, a gente deita na cama lá, ela vai, e onde está com as pernas enroscadas ali, ela quer ficar no meio dos dois. Pegou esse hábito, esse petzinho. E aí, você imagina uma ovelha, que é um animal fofinho, cheio de lã, dócil, que tem aquele sonzinho meigo. Eles tinham que criar 1 ano aquele animal dentro de casa,
as crianças pegavam amor no bichinho, a mulher pegava amor no bichinho, o bichinho era domesticado, depois de 1 ano dentro de casa, tinha que pegar aquele animal, trazer no altar e sacrificar pelo pecado. Imagina, Jane, trazer o quibe, sacrificar o quibe. Quibe é o cachorro, não é o quibe que o Jairo vende lá, não. Imagina, Jane, sacrificar um quibe pelos pecados da família. Então, só que Jesus falou: chega de sacrifício, porque eu vou me sacrificar pelos seus pecados. Eu vou me sacrificar pelos seus pecados. Então, em Efésios capítulo 2 diz lá: Deus que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor que nos amou, nós estando mortos nos pecados, pela graça nós somos salvos. Nós não merecíamos, pela graça somos salvos. E o 6, versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele nos ressuscitou. 6, versículo 6, para mostrar, 7, né? E para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Jesus, ele fez um sacrifício, por isso que hoje não existe mais o altar de bronze lá para sacrificar animal, não existe mais as bacias de bronze para se lavar, porque você se lava na palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você se purifica. Não existe mais o candelabro com as 7 velas lá na entrada, porque a luz da revelação é Jesus vivendo dentro de você. Os pães da presença, Jesus se representa como o pão vivo que desceu do céu. E quando você olha para a arca da aliança, você olha porque pelo sangue de Cristo você tem a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Então quando você se purifica no sangue de Cristo, tudo isso aponta para Cristo. Então nós estamos aqui fazendo o começo de uma semana de festa de tabernáculos. O desafio é, nós nos ajuntamos aqui na tenda do encontro, que é onde todo o povo se reunia, a glória de Deus se manifestava, mas também ele orientou o povo a fazer o Sucote, que era a tenda na sua casa, que era ter um lugar. Queridos, eu já vivi momentos, e acredito que vocês, gloriosos, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus na casa do Pai. Já vi momentos gloriosos, mas eu queria que você também ativasse a Sucote na tua casa. Um altar, um tameion, um lugar onde sua casa vire um pedaço do céu. Quando eu e a Simone estamos passando dias fora, a gente fala: ai, não vejo a hora de chegar em casa. A Luísa, não vejo a hora de estar em casa. Nossa casa é boa, né? É gostoso, né? A gente chegar em casa. Não é boa pelo acabamento, não é boa pelo conforto. Ela é boa porque é o ambiente maior que Deus quer se manifestar, porque Deus se manifesta na tua vida aqui na reunião da tenda do encontro, sim, maravilha, mas Ele se manifesta aqui uma vez por semana, em 2 horas, uma vez por semana, é muito pouco. Deus quer te visitar todos os dias na sua casa. Deus quer que você tenha um altar na sua casa de manifestação da glória de Deus. Queria que você lembrasse quais foram os momentos mais gloriosos que Deus se manifestou fora da igreja. A gente orando, momentos gloriosos que foi quando a gente morava naquela casa no Guapituba, assim. A gente põe aqueles louvores da época da Ludmila Feber, pastor Antônio Cililo, e ficava naquela busca da presença de Deus.
eu e ela no secreto, ativamos um secreto. Esses dias que eu pego o meu instrumento, que eu fiquei debilitado uns dias, e comecei a fazer um altar de adoração para Deus. Deus quer que você levante um altar de adoração. Então essa ceia, todos pegaram a ceia, teve alguém que não pegou, levante a mão aí que vai chegar em você. Nós vamos participar desse momento. E essa ceia será especial. Queria que você pegasse esse pão. E você ia pegar o pão. Você levantasse esse pão e falasse: Senhor Jesus, o Senhor disse que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E eu quero ser um contigo. Fique de pé. E sabendo do que esse pão significa, fala: Senhor, eu quero fazer parte do teu corpo. Em nome de Jesus, pode comer do pão. Levantando esse cálice, diga ao Senhor: pelo teu sangue, eu tenho a ousadia de entrar no Santo dos Santos, para te adorar, para te engrandecer e para viver limpo, purificado na sua presença para todo sempre. Pode tomar do cálice. Nós sabemos que o homem tem que examinar a si mesmo. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, depois depois coma. Hoje nós estamos aqui começando um novo tempo, um tempo de tabernáculos, um tempo de manifestação da presença, um tempo onde nós vamos cobrir de oração toda igreja, para que você levante um altar na sua casa, para que você levante um altar no seu lar, para que você levante um altar de adoração forte. Você não consegue orar, não tem direção, fale com o líder de célula, ou comece alguma campanha, alguma coisa na sua casa, mas é o tempo de estabelecer. É um tempo de estabelecer um altar no Senhor na sua casa. E esse altar vai manifestar a presença de Deus. Porque, queridos, se eu fosse esperar o culto de domingo para o meu pai aceitar Jesus, conhecer a igreja, a Jane, talvez as coisas não teriam acontecido. Mas nós começamos um altar, né? Naquela lavanderia da casa do meu pai, que é tão famosa a lavanderia. Ali levantamos um altar, onde naquela lavanderia aceitaram a Cristo lá. Depois nós começamos a fazer um altar numa escolinha infantil. Nós fazemos um culto toda semana lá. Na sua casa, lá na sua mãe, na Dona Odete, aonde você, Simone, aceitou Jesus, fizemos um altar ali. Então, nós temos que entender que para as promessas se cumprir completamente na nossa vida, nós temos que sair da posição de conforto e levantar um altar fora também, porque a Bíblia diz que Deus manifestava sobre os apóstolos no templo e de casa em casa. Minha casa vai ser um altar de Deus, ou eu vou para o altar de Deus na casa de alguém, para depois, pegando instrução, para depois fazer da minha casa um altar. Foi assim a história do Bruno. Ele foi para um altar na casa da Aline, e ali ele falou: meu Deus, eu quero fazer um altar.
E no altar da sua casa você viu sua mãe se batizando, você viu sua família sendo tocada, Deus te prosperando, te dando um casamento, fazendo vocês prosperar. Então hoje, Deus vai ativar o tabernáculo na tua vida e você vai viver o sonho do Espírito Santo para você. Levante suas mãos aos céus, comece a falar com Ele. E coloque a mão sobre o altar de Deus, que é o seu coração. Você é a arca de Deus. Quando você levar a presença de Deus para um altar, abrir um tabernáculo, família vai se converter, família vai ser restaurada, prosperidade vai se manifestar, cura vai se manifestar, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai vir com força na tua vida, na tua família, na tua casa, trazendo cura através de você, libertação através de você, restauração através de você, avivamento, um despertamento. É tempo de levantar esse altar e a glória de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu coloco teus filhos diante do seu altar nessa palavra, para que o Tameion de Deus se manifeste em nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus venha reinar e habitar para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã de tabernáculos, que vamos viver o extraordinário de Deus. Está liberado um decreto de Deus sobre cada casa, será um altar do Senhor. Cada família terá um sacerdote dentro de casa que se levanta para abençoar a casa, para abençoar o lar, para abençoar a família, em nome de Jesus. Que os céus se abram e o sobrenatural se manifeste, e aqueles que já têm o altar de Deus na sua casa, que tem uma célula, a visitação da nuvem da glória vai ficar mais intensa. Vocês vão desfrutar a presença de Deus com intensidade no seu lar, na onde vocês estão fazendo o culto, fazendo a adoração. A glória de Deus vai se manifestar sobre aquele lugar de uma maneira poderosa e estrondosa, em nome de Jesus, e que se levanta uma geração de sacerdotes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao nosso Deus.